Os Analetos de Confúcio, soberano sem coroa. Traduzido do francês. Sem esta chave fundamental, os Analetos, não se poderia ter acesso à civilização chinesa, e quem ignorasse esta civilização nunca poderia alcançar senão uma inteligência parcial da experiência humana. A história do pensamento oferece poucos exemplos de uma influência tão extensa e tão duradoura como a do venerado mestre Kongou Confuci, se devemos julgar a sua grandeza pela marca profunda que imprimiu em todos os povos da Ásia Oriental, podemos certamente nomeá-lo o maior preceptor que os séculos alguma vez produziram. É nos seus Analetos 《论语》 que rompeu o seu ardente amor pela humanidade e sua moral sublime, auridas nas fontes de bom senso, e a que se manifesta a sua preocupação constante de devolver à natureza humana aquele primeiro lustre recebido do céu, mas obscurecido pelas trevas da ignorância. Não admirará, pois, que os padres jesuítas, que o deram a conhecer e admirar a Europa sob o nome latinizado de Confúcio, concebessem por ele um entusiasmo igual ao dos chineses. Viram nos seus Analetos as pérolas da China ou algo de mais alto preço ainda, pois Pretiosia est cunctis opibus sapientia. a sabedoria é mais preciosa do que as pérolas, e concluíram que estes ensinamentos não são bons apenas para as gentes da China, mas que há poucos franceses que não se julgassem muito felizes se os pudessem reduzir à prática. O próprio Voltaire, conquistado, pendurou no seu gabinete um retrato do sábio chinês, ao pé do qual inscreveu estes 4 versos: da só razão salutar intérprete, sem deslumbrar o mundo, iluminando os espíritos. Não falou senão como sábio e nunca como profeta, contudo foi querido, e mesmo no seu país. A evidência da reta razão. Considerada sob o duplo aspecto da moral e da política, a doutrina de Confúcio compara-se à que Sócrates ensinava por volta da mesma época. Amigos da razão, inimigos do entusiasmo. Voltaire, Confúcio e Sócrates revestiram a sabedoria antiga dessa doçura, dessa evidência, dessa calma capazes de tocar os espíritos mais rudes. Jamais, talvez, o espírito humano foi mais dignamente representado do que por estes 2 homens. Superiores pela sua filosofia, não eram menos pelo seu juízo, por isso sabiam sempre até onde é preciso ir e onde é preciso parar, e se, todavia, se afastavam do reto caminho, o seu bom senso os reconduzia, no que levam considerável vantagem sobre muitos filósofos do nosso tempo, que têm raciocínios tão emaranhados, tão falsos, subtilezas tão pavorosas, que mal se compreendem a si próprios. O mestre disse: ninguém pensaria em sair senão pela porta, porque buscam os homens caminhar fora da via. Lamentar-se-á, por conseguinte, a opinião de Hegel que, não encontrando nos Analetos nenhum daqueles desvarios a que chamava filosofia, cortou ser-se com uma palavra terrível. Mais valera para a reputação de Confúcio que não se tivesse traduzido a sua obra. Este desprezo tão germânico é tanto mais estranho quanto a Alemanha possui, com as Conversações de Goethe, um livro eminentemente próximo quer pela sua serena beleza, quer pela presença viva de um mestre. Não nos enganemos. Julgar Confúcio indigno de ser traduzido é rejeitar a própria razão, aquela verdade interior que está na alma de todos os homens, e que o nosso filósofo consultava sem cessar para conduzir todas as suas palavras. Jean de La Brune. A via do sábio. Como tantos outros preceptores do gênero humano, como Buda na Índia, Zaratustra na Pérsia, Confúcio não era um escritor, mas um mestre que deixou aos seus discípulos o cuidado de transcrever os seus ensinamentos. De resto, alheio aos grandes discursos e à eloquência deslocada, preferia-lhes uma atitude recolhida, como a de um músico debruçado sobre o seu instrumento para dele extrair as mais belas melodias, e por vezes até ao ponto de suspirar, queria já não falar. Aos discípulos que se comoviam com os seus silêncios, retorquia com uma majestade quase cósmica: fala o céu, contudo, as 4 estações seguem o seu curso, contudo as 100 criaturas nascem. Fala o céu, declarava humildemente a quem o quisesse ouvir: transmito, nada invento, e amo a antiguidade. Na realidade, sob os traços do guardião escrupuloso despontava um reformador. Não se contentava em conservar os ritos, 礼 o saber, 智 o sentido de humanidade. 忍 Regenerava-os, moralizava-os e propagava-os com uma devoção trágica, consciente de que a sua missão é pesada, e o seu caminho é longo. Animava-se contudo ao pensamento de cumprir um verdadeiro mandato celeste. O rei Wen morreu. Agora, não sou eu que estou investido do depósito da civilização. Se o céu tivesse jurado a sua perda, porque o teria confiado a um mortal como eu, e se o céu decidiu preservar este depósito, que tenho eu a recear? O império de virtude. Uma palavra frequente nos Analetos é de homem honrado, 君子 que designava originalmente um fidalgo oriundo de nobre raça e família.
mas a quem Confúcio dá um sentido novo, substituindo a aristocracia do coração à do sangue. O homem de qualidade já não se define pelo nascimento que recebe das mãos do acaso, mas pela elevação moral e pela sensibilidade que adquire graças ao estudo. Semelhante à estrela polar, imutável e central, não se preocupa por não ser notado, procura antes fazer algo de notável. O mestre disse: não é uma desgraça ser desconhecido dos homens, mas é uma desgraça desconhecê-los. Onde encontrar máxima mais bela, indiferença maior quanto à glória e aos êxitos, que importa, afinal, que Confúcio tenha permanecido, a vida inteira, um soberano sem coroa, construiu um império cujas fronteiras invisíveis se estendem às da humanidade.